Agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui presente para falar para vocês temas esotéricos. Peço a proteção de Jesus, o mestre dos mestres, da hierarquia angélica, dos patronos de nossa ordem, Príncipe Munfor, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues. Que me proteja, ilumine para a palestra que iremos falar hoje. Esse assunto ele já foi abordado, não dos 12 aspectos de Micael, mas sobre a hierarquia angélica e tudo que nós vamos falar. Alguns nunca viram, né, ou talvez não conheçam, e os que já viram, vamos recordar, primeiramente, o que seria a hierarquia angélica. Isso de acordo com o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, porque outras linhas filosóficas abordam esse tema de uma outra forma. Então, cada um tem a sua visão espiritual de todo esse conhecimento. Então, a hierarquia angélica ela é dividida em 4. Na realidade, 3. Como tudo que é parte espiritual. A divisão ternária é tudo que diz respeito ao assunto, aborda assuntos espirituais. Então, a primeira hierarquia, ela é composta de serafins, querubins e tronos. Os serafins, nós já falamos que Deus, quando idealizou a criação do mundo, ele pediu ajuda aos Elohims. Então, esses elementos, essas hierarquias pertencem aos Elohims. Então, os serafins, eles nos doaram o amor. Os querubins, a harmonia. Então, vejam, meus irmãos, já as colunas da nossa ordem já veio de longa data. Os tronos, a vontade. A segunda hierarquia é formada por dominações ou quiriótides. O cristianismo adota um nome, as outras linhas, o outro. Eles nos doaram a sabedoria. Depois nós temos as virtudes ou dínamis, que nos doaram o movimento. E aqui nós já falamos, o movimento de tudo que nós temos dentro do mundo, as estações do ano, as luas e nosso movimento, circulação, digestão, a parte do sistema nervoso e tudo que nós temos dentro do organismo que se movimenta. E depois as potestades exusai nos deu a forma de tudo, das plantas, dos animais, dos nossos órgãos, que quem estuda a medicina, essa parte da anatomia, sabe quantos órgãos que tem a forma de pera, a forma disso, né? Tem uma relação com a natureza, com o que está fora, no exterior. A terceira hierarquia, os arqueus, que são os espíritos do tempo. Então, os espíritos do tempo são aquelas grandes divisões da humanidade. Então, o antigo Sol, a antiga Lua, essas partes todas, a Atlântida, daí para fora, daí para trás. Então, são espíritos que tomam conta da época, do tempo todo, né? Dessas divisões que como é que fala? Que é feito de acordo com a evolução da Terra. E o ser humano acompanha essa evolução. E aí nós temos depois os arcanjos, que são espíritos dos povos. Aí seriam os povos da Europa, da América, e o que está dentro do nosso planeta. E os anjos, que protegem o ser humano. Que Deus determinou, isso tem várias passagens na Bíblia, que ele determinou que um desses anjos acompanhasse o ser humano desde o nascimento. Depois nós temos nós, que somos a quarta hierarquia,
que pretendemos alçar a terceira, nos tornando anjos, e a quinta hierarquia, que seriam os seres elementares. E aí, durante essa época toda, né, os regentes de épocas, então eles foram determinados por Deus que quem deveria comandar isso seriam os arcanjos da terceira hierarquia, logo acima dos anjos. E os arcanjos, de acordo com a Blavatsky, né, a evolução, determina isso, não a Blavatsky, mas a teologia de um modo geral e outras linhas também acompanham essa distribuição de tempo. Então, cada época ela é dominada por um planeta. Então, em 600 a 200 antes de Cristo, o Sol dominava, e então Micael assume, sempre que o Sol está sob o domínio, é Micael que assume o comando dos regentes da época. E isso dura mais ou menos entre 300 a 350 anos. Depois nós tivemos Orifiel, durante Saturno, de 200 a 150 depois de Cristo. Nós tivemos Vênus com Anael, de 150 a 500. Júpiter, Zacariel, de 50 a 850. Mercúrio, né, com Rafael, 850. Esses são os anos, né, gente? 1190 depois de Cristo. Marte, Samael, 1190 a 1510. A Lua, em 1510 a 1879. Então, foi essa época. A Lua sempre é um planeta meio conturbado, ele dá muita movimentação em toda a vida das pessoas. Então, o que acontece? É a época de Gabriel, e é quando termina o Kali Yuga. O Kali Yuga justamente é essa época das trevas, que eles chamam. Então, essa época terminou em 1879. E aí é o Sol que está regendo, Micael assume o comando da época, até mais ou menos 2300, 2250, por aí. Isso só para nós darmos uma pequena introdução. E aí, quem é Micael? Então, nós já sabemos aqui que ele é um arcano, né? Ele é denominado aquele que é semelhante a Deus. E uma coisa interessante, essas hierarquias, a primeira, a segunda e a terceira hierarquia, eles têm uma qualidade, eles não têm liberdade. Eles têm que fazer aquilo que a divindade manda. Então, eles não podem interferir na vida do ser humano. Ele tem que obedecer às ordens da divindade. E o que acontece? Nós temos 4 festas cristãs. Então, nós temos o Natal, a Páscoa, São João, e agora, em setembro, nós temos Micael. De princípio, elas acompanhavam a época das colheitas, a troca da estação do ano, né? O Natal aqui é verão, mas na Europa é inverno. A Páscoa aqui é outono, na Europa é primavera. São João aqui é inverno, lá é verão. E agora Micael, que é uma festa conhecida na Europa, mas muito pouco aqui no Brasil. A relação que nós fazemos com Micael aqui no Brasil é de Cosme e Damião, talvez, né? Agora, Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança, coisa desse tipo. Nós não comemoramos Micael. Agora está começando. Então, a igreja, ela comemora no dia 29 de setembro o Dia dos Arcanjos.
E os 7 arcanjos, nós já vimos que são esses que estão aí. Micael, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel e Ezequiel. Mas os 4 são os mais importantes. Os 4 são aqueles que nós temos na nossa sala de meditação, representada através das cores. E quando nós fazemos a chave de harmonia, é a primeira convocação que nós fazemos aos arcanjos, aos 4 arcanjos dos pontos cardeais do nosso planeta. Então, é Gabriel, Rafael, Uriel e Micael. Então, muitas vezes a gente fala, como vamos tratar de anjo, né, na nossa ordem? Mas o primeiro quadro do afresco em alto relevo que nós temos na entrada da biblioteca é de Micael, com a sua espada, o guardião do templo. Então, temos o pelicano, que é o sacrifício, e nós temos a figura de Micael. Na sala da biblioteca, junto com todas as representações dos nossos símbolos, nós temos muitas figuras de anjos. E essa convocação que nós fazemos aos 4 arcanjos durante a chave de harmonia. Então, Micael está na porta da nossa biblioteca, o guardião do templo. Então, ele é muito importante. Ele é de uma importância vital para a humanidade. Nós vamos ver isso agora. Ele é o arcanjo da fé, da proteção e da libertação. Então, Miguel significa quem como Deus, segundo o livro Legenda Áurea, que nos conta a vida dos santos. Outra coisa que nós fazemos muito é confundir. Falamos São Miguel, arcanjo. Não. Miguel é arcanjo. Ele não é São. Santo Antônio, São João, eram pessoas que viveram na Terra, que fizeram alguma coisa, e aí eles se tornaram importantes, foram canonizados, coisas desse tipo. Então, santo é ser humano. Então, São Jorge foi um homem encarnado. Agora, Miguel é arcanjo. Então, nós falamos, até cantamos música falando, São Miguel arcanjo, proteja-nos, mas isso não é correto. A gente tem que ter consciência. A gente até pode fazer de uma forma errônea, mas a gente tem que ter consciência de que está falando uma coisa que não é muito correta, certo? Isso é muito importante nessa época e para Micael. Outra coisa, nós falamos Miguel. Os hebraicos chamam Micael. E tem Mica, tem outras formas de se falar e de se escrever. Então, nós temos que ter também noção o poder da palavra. Então, quando você fala Miguel, você tem uma sonoridade diferente. Quando você fala Micael, é uma outra coisa completamente diferente. Então, ela tem uma outra força. Por isso, muitas linhas falam Micael. Outra coisa, né? As entidades da hierarquia angélica não encarnaram como seres humanos, são outra coisa. O homem, conscientemente ou não, é regido por essas leis naturais. Ele vive dentro do contexto cósmico, mas apesar disso ele se sente impotente e medroso diante dos acontecimentos do seu tempo, como fome, desemprego, calamidade, morte e tantas outras coisas. É o que simboliza a imagem do dragão. Então, Micael está relacionado a algumas imagens. Essas imagens nós vamos ver mais tarde. Quais foram os feitos de Micael? Foi ele quem discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que o diabo queria fazer desaparecer, a fim de que o povo judeu o adorasse no lugar de Deus. Foi ele quem atingiu o Egito com as 7 pragas. E é ele quem recebe as almas dos santos
e nos conduz até a alegria do paraíso. É Ele quem carrega o estandarte de Cristo no meio das batalhas angélicas. O livro de Daniel, a grande visão, no capítulo 10, versículo de 1 a 20, descreve a visão que ele teve de Micael. E Micael diz: pega a tua força, toma força e coragem e vai. Ele tem 6 profecias. E aí no templo do anticristo, no tempo de anticristo, ele deve erguer em favor dos eleitos na sua qualidade de protetor e defensor. Fulminará o anticristo por ordem do Senhor. É a voz do arcanjo Miguel que os mortos ressuscitarão no Apocalipse. E ele é que nos recebe também depois do desencarne com a sua balança. Então, depois nós voltaremos a algumas simbologias pertencentes a Micael. Vamos passar para o nosso assunto importante, que são os 12 aspectos de Micael. Então, quando nós olhamos uma pintura, essa não é uma pintura comum, é uma pintura antroposófica, ela dá margem para você meditar, e dentro desses, vamos dizer assim, borrões, os videntes, outras pessoas mais sensíveis poderão ver outros elementos dentro desses coloridos. Então, nós temos aqui, a parte de baixo sempre dá a sensação das trevas, porque essa hierarquia, o arcanjo Miguel, ele está entre a luz e as trevas. Então, a parte de baixo sempre é mais escura, porque é o ser humano que está ali durante essa movimentação. E aí, Micael está com a espada de luz. Micael com um movimento dinâmico de luz de espada, gesticulando em direção à luz celestial, como se estivesse cortando alguma coisa e mandando para o plano espiritual toda aquela negatividade que ele está vendo aqui embaixo. E aí contrasta 2 elementos. À esquerda, uma figura em retirada ativa no escuro, e com a direita, uma figura que desiste em resignação. Então, uma vai se movimentar em direção a fazer uma ação, e o outro vai esquecer lá, vai se resignar e não vai fazer mais nada. Então, são sempre os 2 opostos. E é o que Miguel quer. Miguel quer que a gente parta para a ação. Ele não quer que você fique parado, estagnado, nada disso. A segunda é Micael ao lado da humanidade. Então, ali à esquerda, muitos seres, né? E aqui sempre a escuridão um pouco mais escura aqui embaixo, à direita, e a luz de Micael com os braços abertos, né? Acima da luz, gesticulando a distância e oferecendo uma direção para a pessoa que buscou a sua orientação. Essa é uma outra ordem de Miguel. Não adianta ficar rezando lá no canto, ajoelhado, não. Ele quer que você parta para a ação. E você tem que pedir ajuda. Sem pedir, ele não vai fazer nada, porque ele não tem essa liberdade. Ele só faz o que é para obedecer ou que alguém peça. Então, contrastando à esquerda, a expressão da palavra acrobacia, que leva a um desatento da verdade. Então, é uma movimentação que leva à mentira na realidade, né? Desatento da verdade e nevoada na direção certa. Com a direita dissipação, uma dissolução da clareza, ambas as imagens são retratadas como uma tentação e como uma ameaça à integridade da pessoa no caminho. Então, nós vemos, eu peço desculpa porque essa é uma tradução livre, então fica uma coisa meio complexa. Mas, assim, o que acontece?
essa época que nós estamos, né, ela está enevoada, ela está numa penumbra, ela está apagada. Nós não estamos conseguindo enxergar nada, né? E aí isso vai se dissipando, vai perdendo essa clareza. E elas duas retratam uma tentação. Então, o que seria essa? Uma ameaça à nossa integração, à nossa integridade pessoal. Ela está perturbando. Então, vejam que esse desatento da verdade nada mais é do que a mentira, do que nós vivemos hoje. Então, ele está ao nosso lado esperando a nossa reação. Ou vamos melhorar, ou não, coisas desse tipo. A terceira imagem, como espírito do nosso tempo. Então, veja, aqui o tempo realmente são os 12 meses do ano, não é? As 4 estações do ano. Então, o que acontece? Ele aparece com as 12 estrelas, simbolizando o zodíaco. Assim como o Ísis, na nossa sala de meditação, tem a representação dos 12 dos símbolos dos zodíacos, dos 12 signos. Contrastando por figuras em primeiro plano, que em seu gesto colocam a questão: sou eu o guardião do meu irmão? Eu tenho que pedir pelo outro? Ou eu tenho que fazer por mim mesma? Então, essa é uma questão que Miguel coloca para nós. A figura esquerda está dilacerada pelo dilema que esse desafio representa para ele. Ele não sabe se ajuda ou se não ajuda. Aí nós temos a nossa falta de fraternidade, né? Nós estamos perigando nesse sentido, nós estamos abandonando também nosso irmão de uma outra... Nós não estamos tendo o equilíbrio necessário. O apoio mútuo e a compreensão de uma forma fraterna, estamos falhando nesse sentido. Nós não estamos colocando em ação tudo aquilo que nós podemos fazer em relação ao nosso irmão. Miguel e a carruagem celestial. Nós temos uma imagem nos nossos livros da importância de você controlar o cavalo que está dentro da carroça, né? Que são os nossos instintos, o nosso corpo astral e o descontrole. Então, aqui Miguel, ao amanhecer, Miguel como cocheiro, cavalgando como luz, entre penhascos e nuvens escuras. E aí, em contraste, nós temos aquele que não levanta cedo, né? O folgado, aquele que não quer tomar conhecimento, ele vai fazer o que ele bem entende, ele não tem esse domínio sobre o seu carro, né? O seu corpo astral, ele não tem esse domínio. Em contraste, a névoa da manhã que oculta uma figura adormecida, esperando o momento certo. Que momento? É agora. Não tem que esperar nada, não é? Não tem que ficar lá esperando o sol subir ou acontecer algo. Eu tenho que ter uma disciplina nesse sentido. Então é isso que Miguel nos aponta, perdendo assim a chamada do amanhecer. Todo mundo sabe que a parte da manhã é uma das mais importantes para o ser humano. E a gente ter uma rotina física, mental, espiritual, fazer as nossas preces pela manhã. Então, dominar essa nossa carruagem, e ele está ali nos mostrando. Vejam também o adormecido aqui embaixo, né? Está bem visível ele com as mãos na cabeça, esperando o que não se sabe, né? Sem tomar uma posição. Micael como construtor. O clima do tempo com Micael esperando em uma estrutura semelhante a um portal, representando o equilíbrio da forma. Em contraste, figuras que representam a sequência do esquecimento à esquerda e da omissão à direita. Vejam, meus irmãos, em algumas palestras nós vimos isso. Não vou poder ir na reunião, é muito cedo, hoje é sábado, tem outras coisas para fazer, coisas desse tipo, né? E a omissão, não vou, já conheço esse assunto, não quero mais saber, vou fazer outra coisa. Então, vejam
como construtor da nossa vida, como construtor da nossa parte física, espiritual, moral. Então, sempre alguma coisa se aprende. Então, assim, nós somos omissos em várias coisas, não é? Nós esquecemos. E a mente trabalha nesse sentido, ela tem o poder de trabalhar nesse sentido. Micael como senhor da terra e do mar, com um gesto ativo montado na terra e no mar. Então veja também o domínio que ele tem em todas as partes da natureza. Em contraste, uma figura humana em primeiro plano, no limiar entre a terra e o mar. Ele não tem forças para enfrentar o desafio e fica paralisado pela atitude de não posso. Vimos isso também nas outras palestras. Eu não vou conseguir fazer. Passar por esse problema, resolver o problema, eu não vou ter condições para isso. Então, isso também nós vimos representado no filme, né? Na nossa vida, a gente sempre dá uma desculpa que não vai conseguir fazer, não vai melhorar de saúde, vai ficar doente mesmo, tanta gente já morreu de Covid, talvez eu morra também. Então, assim, as pessoas elas têm essa postura de nunca poder resolver os problemas. Então, nós vimos que a mãe do filme era uma mulher de atitude. Ela não ficava parada na ação, ela ia à luta. Então, assim, é importante nós pararmos de dizer que não posso fazer tal coisa, não tenho tempo, né? Existe aquela frase que, quando você quer alguma coisa, peça para aquela pessoa que é a mais ocupada, porque a desocupada vai dizer que não pode fazer, né? E aí esse domínio sobre a terra e sobre o mar. E vi uma coisa interessante hoje. Nós temos o poder da força da gravidade, que puxa para baixo, né? Que a gente acha que fica de pé porque nós temos esse ímã que atrai o corpo físico para a terra. Mas Arquimedes descobriu uma coisa, que quando você está sobre a água, você boia. Então, o plano espiritual te chama para cima. Então, isso é um assunto para meditação e para a gente buscar entendimento mais profundo. Então, não existe só essa atração para a terra, para baixo, né? Para as trevas. Existe também uma atração dessa parte do mar que te chama para cima, para o espiritual. Micael com a lira, né? A lira, para nós também, é o símbolo da harmonia, da música, né? E acenando. Micael está rodeado por música, acenando para o ser humano entrar na luz. Nós vimos os momentos musicais, você se desliga do mundo. Você entra ou na letra da música, ou no ritmo, e você vai para um outro estágio, você vai para uma outra vibração. Marcadamente contrastando com o limiar, vejam que aqui o limiar já se torna um pouco mais claro. Ele já não é tão escuro quanto os primeiros que nós vimos. Qual é retratado uma vaga expressão de apatia à esquerda e à direita, o ser que está travado. Então, a música ela consegue tirar você desse estágio de letargia, né? E ele vai te levar para o plano espiritual. Micael, herói do sol, lógico, ele é um ser solar. E ele, tudo que representa, nós temos a figura do girassol, que é a flor de Micael na época, né? Micael com esplendor de luz, brilhando dentro da órbita do sol. A composição sugere que Micael derruba o dragão entre as qualidades negativas de diferença à esquerda e intolerância à direita. Então, vamos ver essas duas imagens, esses rostos, parecendo máscaras, né? Então, a indiferença e a intolerância. Essas também são outras qualidades que nós temos, né? Que devemos nos corrigir. Vícios que nós temos, né? De intolerância
e de indiferença, que se associa também à falta de fraternidade. Micael como senhor da colheita. Micael é retratado dentro do feixe de trigo. Ele está segurando o que serve como foice, que colhe o grão, e o cesto que guarda o fruto da colheita. E aí, em contraste com o gesto, em primeiro plano, de arrogância e vanglória das próprias realizações. Então, aqui também nós esquecemos, né, da proteção divina em relação às coisas da natureza. O descaso que nós fazemos com a natureza. E nós vemos isso quando algo acontece no nosso planeta. Então, uma seca muito grande, o fogo queimando todas as nossas colheitas, não é? Agora, as chuvas, os ventos cheios de poeira, o que será que essas poeiras irão causar na nossa agricultura? O que é que isso irá ter consequências para nós, seres humanos, não é? E ele também está nessa proteção. E aqui o rosto, né, do nosso irmão aqui à esquerda. Sou eu que planto, a terra é minha, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho meus tratores, uma série de coisas, mas a natureza, ela não obedece isso. Ela tem uma outra postura. Então, vejam o que nós temos que ter esse respeito para com a terra e tudo aquilo que ela nos dá como alimento. Micael em julgamento está expressando em seu semblante o equilíbrio da cruz da luz, está dentro do corpo, né? O Cristo pesando com seu gesto e contraste entre o peso do chumbo de realizações materiais e tesouros contra a qualidade de pomba cheia de luz da liberdade humana. A imagem da pomba paira acima da figura humana, que espera com devoção o momento certo. Então, Micael é aquele que vem trazer para nós a liberdade. Então, nós temos que ter consciência disso. Não adianta nada a gente ter essas realizações materiais, nós evoluirmos de um lado, pelos bens físicos, pelo material, e nós nos esquecermos da parte espiritual. Então, ele veio para trazer a liberdade. Então, nós temos que ter muita consciência do que escolhemos na vida, porque é ele que é o protetor de tudo isso. A imagem da pomba paira acima da figura humana, esperando com devoção o momento certo. Contrastando por à direita dessa figura em vermelho e preto, segurando uma chave que representa a ambição egocêntrica, que quer cobrar seu preço a qualquer custo. Então, é esse que nós vemos hoje, o material sobrepondo toda a parte espiritual. E a maior importância que o ser humano dá é o material, né? A ambição egocêntrica, que quer cobrar seu preço a qualquer custo. À direita, a figura está impaciente, inquieta, com uma garra tentando agarrar um porto seguro. No auge desta montanha de ganância está uma figura humana que segura uma caixa, mas não está em posição de carregar todo o peso dela. Então, está buscando material e ele nem consegue carregar tudo aquilo. Aquilo também não é tão importante para ele, mas ele quer levar isso a todo custo para o plano espiritual. Ele está tentando subir a montanha com toda essa carga material, mas ele não vai conseguir, não é? E aí está Micael no julgamento, com a sua balança, né? Micael com a lança. Micael está direcionando a lança de forma controlada para o ataque das farpas escuras, frias e irregulares, representando as críticas negativas.
Então, esse é um outro aspecto, né? Nós somos extremamente críticos, né? Nós damos palpite em tudo, né? Julgamos tudo. Então, Micael está com a lança. Uma outra coisa importante que a gente tem é saber que essas negatividades todas que nós estamos colocando aqui, a mentira, a crítica, né, a arrogância, tudo isso que nós vamos rever daqui a pouco, são os dragões. São os dragões que Micael está lutando. E aí nós nos tornaremos os lutadores contra os nossos dragões. E esses dragões, Miguel, em qualquer imagem que você vê dele com o dragão, ele não mata o dragão. O dragão não pode ser morto, porque senão como nós vamos provar a nossa liberdade, a nossa escolha, a nossa ação? Se tudo tiver tudo bonito, eu for bonzinho, tudo certo, não falo mal de ninguém, né? Não faço nada de mal, só faço coisa boa, não teria nem graça viver nesse planeta, ou nem estaríamos aqui, nem havia necessidade de estarmos aqui. Então, o dragão ele tem que ser dominado. O nosso corpo astral deve dominar todas essas falhas que nós temos. E por último, Micael como protetor do mundo, com uma vara de ferro. Então, ele aparece muitas vezes com um globo na mão, é retratado protegendo ativamente o globo em que vive a verdadeira imagem do homem. Ele está protegendo a liberdade humana. Ele decididamente afasta o poder invasor do mal com a sua barra de ferro cósmica, contrastado pelo gesto de indecisão da figura de Janus, à esquerda, e da figura direita inferior, que está em total desespero. Então, veja, meus irmãos, essas qualidades todas, né? Janus é o deus romano das mudanças e transição. Então, ele está de um lado com essa mudança que todo ser humano precisa ter, e ele vai determinar a nossa proteção de acordo com aquilo. Então, vejam, fazendo um resumo dessas 12 imagens, o que deve ser dominado? Quais são os dragões que nós devemos dominar? A falta de ação, a resignação, que está na primeira figura. Então, nós não podemos deixar de nos movimentar e não sermos resignados com o que existe de errado, com aquilo que a gente está vendo que não é a coisa espiritual necessária para aquele momento. Então, você não pode ser uma pessoa acomodada nesse sentido. E aí, desatento à verdade, então, evitar a mentira a todo custo. Isso é um exercício de domínio do corpo astral fabuloso. A falta de fraternidade, devemos ser mais fraternos com os nossos irmãos, é isso que essas imagens estão nos trazendo. O comodismo, né, que nós temos muitas vezes, não queremos nos meter em nada, porque vai dar trabalho, vou ter que sair, vou ter que fazer uma série de coisas. O desequilíbrio, então, isso faz parte da nossa ordem. A balança que Micael usa no seu julgamento é para que tenhamos equilíbrio em tudo aquilo que fazemos. Isso daqui, às vezes, nós temos que ter uma parte de equilíbrio, de um sentido, e ter um desequilíbrio, às vezes, ao contrário, dependendo da situação. Mas nós temos que ter consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo. O medo, enfrentar os desafios. Medo é um problema sério. Então, é isso que nós temos que fazer. A desarmonia, lutar contra ela. A indiferença e a intolerância.
o orgulho e a arrogância, né? O excesso do materialismo, todos precisam de casa, comida, dinheiro para viver, sobreviver, então sempre o equilíbrio. A crítica e lutar pela liberdade. É essa a nossa função, é isso que Michael nos traz. Michael é tão importante que na França, ele apareceu para Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma menina que morava na França, era pastora e todos os dias levava os carneiros para pastar do outro lado da montanha. Um dia, quando os levava para tomar água no riacho, ouviu uma voz que chamava: Joana, Joana. Olhou para cima e viu um anjo muito grande e brilhante, com uma espada na mão. E o anjo lhe falou: vá até a casa onde está escondida o rei da França e peça a ele um exército. Depois vá ao castelo onde ele mora e expulse os ingleses de lá, que lá estão, levando o rei de volta para o seu castelo. Como o rei era medroso, quando os ingleses foram lutar com ele, fugiu do castelo e se escondeu em uma casa na floresta. Os ingleses foram morar no castelo. Joana d'Arc era muito obediente. No dia seguinte, bem cedinho, pegou um cavalo veloz e foi onde estava o rei. Um soldado veio atendê-la e lhe perguntou o que queria. Ela respondeu: o arcanjo Miguel me mandou falar com o rei da França. O soldado foi transmitir o recado ao rei. Ele riu muito e disse que a receberia. Mas antes ele desceu da cadeira de ouro onde estava sentado, trocou de roupa com o bobo da corte, mandou que ele sentasse em sua cadeira de ouro, vestido com a roupa, e o rei, vestido com a roupa de bobo, foi para o fundo da sala, ficar no meio das pessoas. Mandou então que Joana entrasse. Quando ela entrou na sala, enorme e cheia de gente, foi até onde estava sentado o homem vestido de rei. Mas quando estava pertinho dele, ouviu novamente a voz: Joana, este não é o rei. Vá até o fundo da sala. Obediente, ela se dirigiu ao fundo da sala. A voz disse: Joana, o rei é aquele que está vestido de bobo. Então ela se aproximou do rei, ajoelhou-se e disse: Majestade, o arcanjo Miguel me mandou falar com o senhor. O rei, muito surpreso, falou: está bem, mas eu lhe darei primeiro uma espada. E a Joana respondeu: não preciso ganhar a espada. São Miguel me disse que debaixo do altar da igreja de Santa Catarina está guardada uma espada para mim. Enquanto ela aguardava a resposta do rei, entrou na sala o duque com uma espada na mão e disse: Majestade, o que ela disse é verdade. Fomos até a igreja, procuramos debaixo do altar e encontramos a espada. Ei-la aqui. O rei, impressionado, com medo, deu a Joana o que ela lhe pedia. Joana colocou-se à frente do exército francês e expulsou os ingleses que invadiram a França. O rei pôde, assim, voltar para o seu castelo. Então, veja, são histórias contadas a respeito de Miguel. E vamos, então, lembrar os simbolismos que Miguel se utiliza, né? Então, nós temos a balança, que é onde coloca-se, né, as nossas ações, coloca tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que a gente precisa pesar dos nossos atos, dos nossos problemas. E ela é muito importante, tanto que ela está na nossa ordem, para que a gente seja o mais justo possível, para que a gente possa realmente pesar o que é de utilidade, o que é útil para nós
e aquilo que nós não precisamos e que podemos descartar. E aí também nós temos a imagem do dragão, um animal fantástico, monstruoso, é representado geralmente como um réptil, com cabeça de cão, corpo revestido de escamas esverdeadas, longa cauda, asas de morcego, pernas curtas, garras afiadas, olhos vermelhos, bocas cheias de dentes afiados e várias línguas. Pode ter várias cabeças, com goelas que soltam chamas de fogo. Às vezes o dragão também ele é representado como serpente, o diabo, Satanás, ou a mente carnal, o nosso corpo astral. Representam as mesmas coisas. As cabeças representam os desejos, os vícios, as tentações, as imperfeições que teremos que dominar. E é o que nós já vimos aqui nos 12 aspectos de Micael. E aí o que acontece? Ele espera de nós que nos libertemos do pensar racional, do âmbito da cabeça, e abramos o caminho para o pensar com o coração. Libertarmos, temos a capacidade de entusiasmo aparente para que possamos viver com dedicação anímica, para com tudo que possa ser experimentado na esfera da luz dos pensamentos. Vivemos a época de Micael. A humanidade deve se preocupar conscientemente e o seu caminho de desenvolvimento espiritual em plena liberdade. Aqui também nós temos que ver a passagem bíblica de Micael no Apocalipse. São palavras fortes, e aqui ele descreve essa figura no Apocalipse, ou Revelações, capítulo 12. Então, o dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo ele nascesse. Ela deu à luz a um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais em lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouviu então uma forte voz proclamando. Então o que acontece? O dragão, que Micael, não foi só uma luta, foram várias lutas. Assim como nós teremos várias lutas contra o dragão. Então ele ganhou a luta, atirou o dragão para fora do céu. Só que o dragão não foi como nós imaginamos ou como a igreja nos prega, que ele foi para o inferno, para as trevas abaixo da terra. Não. Esse Satanás, Lúcifer, ele veio para a terra. Ele foi colocado sobre a terra para que ele pudesse interferir na mente de cada ser humano. Então, na inteligência de cada ser humano. E ele está por aqui, em cada um de nós. E é nós que temos que lutar contra ele. Esse é o nosso dragão, para que a gente possa buscar a liberdade, que é isso que a época da consciência, na evolução terrestre, que Deus quer que nós tenhamos. E Micael está à nossa disposição para ajudar a ter essa liberdade, e que a nossa inteligência não caminhe só para o material. Que nós não tenhamos mais essa inteligência só para realizar coisas, só para o plano material. Nós temos que ter a nossa inteligência
mais voltada para a emoção, para o coração. Temos que pensar mais com o coração do que com a nossa inteligência racional. É isso que Miguel vem pregar durante esta época de consciência. E aqui ele fala, no final desse capítulo, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. E os que observam, ele veio aqui para destruir o restante, só a mulher e o filho não, mas todos os descendentes dela. E os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então veja a função de Lúcifer e Ahriman, que estão aqui sobre a terra, para nos prejudicar, para que a gente não consiga ter esse desenvolvimento da nossa inteligência de forma amorosa, de forma com mais sentimento e com mais calor no coração. Então é isso que Miguel vem fazer, porque o demônio não foi para o inferno, ele está aqui sobre a terra. E nós temos 3 tipos. Lúcifer, que é aquele que nos pega pela música, pelo sentimento, começou nos anos 70, com a libertação de uma série de atitudes morais. Depois nós temos, ele pega pela cor, ele pega pela vista, geralmente pelos 4 sentidos, pelos 5 sentidos. Ahriman nos pega pelos eletrônicos. Então vejam, tudo hoje é eletrônico. Fogão, o micro-ondas, a televisão, o rádio, o celular, tudo isso que nós temos aqui é Ahriman atuando. E depois nós temos agora o Asuras. Asuras é o 3º demônio que está aqui atuando através do medo. Temos medos de perder o salário, temos medo de ficar doente, temos medo da violência que está aí fora. Então, esses também são os dragões, que eles estão aqui na Terra. Eles não estão num espaço diferente do nosso. É aqui que eles estão. E eles estão dominando. E é isso que Miguel quer que a gente tenha esse controle, a liberdade. Perder esse medo. Porque senão nós vamos definhar e nós não vamos evoluir e talvez nem permita que o planeta evolua. Como muita gente diz, pode terminar, podemos estar exterminados e uma série de coisas. Isso tudo depende de nós. E é Micael, que está dando força. Não só rezando, mas partindo para a ação. Ele não quer mais ninguém lá pedindo, me ajude, me faça isso, me faça aquilo, não sei o que lá, preciso de dinheiro, não, vai à luta. Ele quer ação, ele é o arcano da ação, ele fica só olhando para nós, o que nós estamos, como que tira isso aqui? O que nós estamos fazendo da nossa vida. E só para voltar mais ameno, não é? Essa época, veja, a natureza, ela se associa com tudo isso. Então, essa época é uma época que nós temos alguns tipos de alimentação que mostra, que assemelha-se a dragão. Então, é a alcachofra, que é formada de uma série de escamas, de folhinhas, que você, para degustar, precisa soltar cada uma delas. É só nessa época de Micael que ela produz. Nós temos o abacaxi também, que é uma fruta da época, que aquela casca endurecida demonstra como se fosse um corpo de um dragão. O próprio girassol, que é uma flor também que só dá nessa época, ela é o símbolo solar, como ele é um ser solar. E temos que ver dentro da matemática, da geometria, por que essas flores são assim, E aí elas têm um crescimento em forma de espiral. E a espiral, ela tem uma simbologia também.
A espiral, ela demonstra algo que vai vir, que você pode construir dentro de você mesmo. Então, a espiral, ela tem um simbolismo especial, como se fosse como é que fala? É o movimento contrastante. A espiral traduz, ao mesmo tempo, o equilíbrio e ordem inseridos numa permanente mudança. Na África, possui o simbolismo da criação da vida e na expansão do mundo, o movimento das almas e dos espíritos, progresso, ciclo e fertilidade, evolução em movimento ascendente e progressivo, geralmente positivo, auspicioso e construtivo. Então, ela tem um simbolismo especial. E essas 3 plantas possuem esse simbolismo. Então, e aí ele entra com a parte da matemática, que seria a sequência Fibonacci. Então, é uma sequência numérica que é usada para os computadores, para o mundo moderno, na botânica e em várias outras ordens. Então, vejam, meus irmãos, é uma coisa bem interessante. A sequência Fibonacci é a sequência que constrói essa espiral. E aí, essa sequência, para quem não conhece, é uma razão áurea. Isso está em várias partes, em todas as nossas construções, e muitos elementos que nós desconhecemos. Na teoria dos jogos, no mercado financeiro ela é utilizada, na biologia, no crescimento dos galhos das árvores, do cone da alcachofra, do abacaxi e da samambaia. Então, veja a relação entre uma festa cristã, Micael, e uma planta de época, né, que cresce nessa época. E a sequência Fibonacci é o seguinte: muita gente usa para colocar nas senhas de qualquer cartão que tenha. Começa com 0, 1, aí se repete o 1, e aí nós vamos somando. 1 mais 1 vai dar 2. Aí depois eu tenho que somar os 2 últimos números. 1 mais 2 vai dar 3. Aí eu tenho que somar 2 mais 3 vai dar 5. 3 mais 5 vai dar 8. 5 mais 8 vai dar 13. E assim ele vai nessa sequência. Isso é uma coisa geométrica que está dentro da natureza. Então, vejam, meus irmãos, como é importante nós estarmos atentos a tantas coisas que nós podemos associar a uma festa cristã. E aí, assim, isso aqui é uma pequena sugestão, né? Pode ser, geralmente eu faço. Nós fizemos na última reunião aqui da Semana Esotérica um ritual de Micael. Então, eu faço na minha casa. Como que eu passo aqui? Só aquela do caracol. Faço uma mesa com os simbolismos com os simbolismos de Micael, uma espada, pode ser de madeira, é apenas simbolismos. Bíblia, né, que eu gosto muito. Uma cesta com hematita, daqui a pouco a gente fala sobre ela, a balança, né, os girassóis. E aí nós fazemos como um caracol, um caminho. Então eu costumo fazer com girassóis. Aqui o girassol está uma fortuna, né, mas consigo um preço mais barato. E isso, se quiserem colocar a vela, não há necessidade. Geralmente, com folhagens, a gente faz um caracol que ele vai dar nessa mesa, e nessa mesa a pessoa pega uma hematita e levanta a espada e grita: Micael, me dê força e coragem. E retorna no caracol. Esse é um ritual
de Micael que a escola Waldorf costuma utilizar com as crianças e com os adultos. A hematita, deixa eu só falar sobre a hematita. Nós vimos ontem os cristais, né? A Bíblia está cheia de passagem onde é usado várias pedras preciosas para as construções dos templos, para uma série de atividades. E a hematita é a pedra com maior poder de aterramento do planeta. Ela desintegra toda energia negativa e cria um escudo de proteção espiritual ao redor. Ela carrega a nossa energia, estimula a concentração, ajuda a superar vícios, equilibra o apetite e evita que energias negativas se prendam à aura. Então, ela tem, quando você tem pressão alta, costuma-se até vender nas lojas de pedraria uma aliança, um anel, ou você anda com uma pedra. E ela, quando a sua pressão ela sobe demais, ela quebra, ela racha, ela dá um sinal. E aí você tem que trocar novamente. Então, a hematita é a pedra de Micael nesta fase. Antes de tudo, vamos encerrar falando um verso, uma prece, cada linha fala uma coisa sobre Micael. Empresta-me tua espada, para que eu esteja armado, a fim de vencer o dragão que está dentro de mim. Preenche-me com tua força, para que eu possa desorientar os espíritos que querem paralisar-me. Atua em mim de tal modo que resplandeça a luz do meu eu e que eu possa ser conduzido àquelas ações que são dignas de ti. Duas professoras de lira e canto, uma de São Paulo, outra de Belo Horizonte.
meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês. Aqui à frente nós temos uma mesinha. Dentro da cestinha tem uma hematita. Aqueles que quiserem, podem se dirigir aqui. Nós somos uma ordem mentalista, então nós não precisamos de nada. Quem quiser, vem até a mesa. Tem um texto que eu gostaria que todos levassem. Texto da vida, que fala sobre o que nós temos que fazer nessa época. Perder o medo e ir à luta na busca daquilo que nós precisamos. Então, temos que ter ação. E, mentalmente, vocês podem pedir. Micael, me dê força e coragem, não precisa falar nada, só mentalmente. Muito obrigada a todos. Bom final. Obrigada por estarem aqui durante esses 3 dias. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Sei que foi cansativo, mas provavelmente nós iremos colocar esse material na revista. Nós temos revistas antigas que têm todo esse conteúdo que eu já falei aqui, e que a gente possa partir com mais ação para a nossa vida. Muito obrigada a todos. Que Micael os proteja e os ilumine. Que nos dê força e coragem. Muito obrigada.